Jornal da República e Última Hora, direto do Salão Verde. Estamos aqui com o Milton Tato, um dos maiores defensores do meio ambiente desse país. Estamos diante aí dessa lei, dessa PL 2159. Quais são os maiores gargalos dessa lei? O que beneficia na questão do licenciamento e o que atrapalha? Vocês acham um retrocesso ou um avanço? Ela representa um retrocesso. Evidentemente que nós temos hoje gargalos no processo de licenciamento, que precisa ter maior agilidade e precisa, evidentemente, ter uma resposta rápida se pode ou não pode acontecer aquele empreendimento, dependendo do impacto que ele tem. Se, por exemplo, se ele trouxer mais impacto negativo do que positivo, ele tem que se dizer não para o empreendedor e pronto, tá? Mas o gargalo está em falta, evidentemente, da capacidade do Estado, estou falando de equipe, tá? E, por outro lado, também é preciso que se diga, tá, que a maioria dos empreendimentos e que tem problemas no processo de licenciamento é causado pelos relatórios mal feitos, pelos estudos mal feitos pela própria iniciativa privada, tá? É isso, o IBAMA pode demonstrar claramente, onde 90% das negativas que o IBAMA dá no processo está relacionado a estudos mal feitos. Mas este projeto de lei que está para votar não resolve esse gargalo. Ele vai, na verdade, desmontar todo o processo de licenciamento. E aí é uma afronta a direitos que estão consagrados na própria Constituição. Por exemplo, quando diz que só vai atender, quando você tem um empreendimento que possa ter impacto numa comunidade quilombola, uma comunidade indígena, primeiro que não considera mais os impactos indiretos, e mesmo para cidades. Então você imagina um grande empreendimento numa determinada região, em que muitos trabalhadores vão lá construir, por exemplo, uma hidrelétrica, tá? E aquele empreendimento não está ali próximo da cidade, mas está longe, mas no município. Só que esse contingente vai para a cidade e vai afetar a educação, vai afetar o sistema de saúde e assim por diante. E aí, isso não vai ser considerado. Quem que vai pagar o custo do aumento da demanda por serviços públicos por causa daquele empreendimento? Ou mesmo de uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola que ainda não tenha todo o processo de reconhecimento do território, a demarcação consolidada. Nós estamos falando aí de 60% das terras indígenas, da maior parte dos territórios quilombolas. Então, se tiver um impacto direto para aquelas comunidades que não têm o processo ainda finalizado, elas não são consideradas como um impacto para ser considerado na mitigação, dos impactos que possam causar para aquela comunidade. E aí onde, de novo, nesta lei, o Estado não cumpriu ainda com o seu dever constitucional de garantir o direito às terras indígenas, no território quilombola, e de repente vem agora com uma lei que vai acabar de fato com esse direito que está garantido lá na própria Constituição. Então é inconstitucional. Um outro aspecto que é muito ruim, tá? Na medida em que abre a possibilidade do autolicenciamento, tá? E o autolicenciamento, quem vai dizer o que é que pode e o que não pode, são as prefeituras, são os estados, que vai avaliar se aquele empreendimento tem um impacto médio, um impacto pequeno. E aí vai criar uma guerra fiscal ambiental, onde determinada prefeitura vai dizer, olha, aqui pra gente, aqui vocês vão ser avaliados como de baixo impacto. Mas pode ser um empreendimento como, por exemplo, de médio impacto, como Mariana, como Brumadinho, que na avaliação da forma como está ali, seria avaliado como de médio impacto. E aí eu pergunto, hoje, quando se avalia, para quem acompanhou as mortes causadas por aqueles desastres, tá? O impacto que tem, quanto que o poder público está gastando para poder indenizar, para poder recuperar, o desastre ambiental causado pelo rompimento dessas barragens, tá? Que é a sociedade que está pagando. Aquilo que produziu de emprego, aquilo que gerou de riqueza, lá em Mariana e Brumadinho. Que é a primeira cidade de Minas. Eles vão falar assim, paga a conta que a sociedade está pagando agora para poder arcar. Eu não estou falando das vidas, porque isso aí não tem como pagar a vida que se perderam. Mas estou falando dos impactos sociais, do impacto ambiental, para a pesca, para o meio ambiente, para as comunidades, enfim, para a agricultura, tá?
para os recursos, enfim, para os recursos hídricos, tudo isso aí. Então, este projeto vai pegar, por exemplo, empreendimentos como esse e classificar como médio e pode ser liberado, de repente, por um autolicenciamento. E aí você vai ter uma porção de autolicenciamento onde o poder público não vai ter a capacidade de ir lá fiscalizar. E como Vossa Excelência falou, eles são... não tem muito treinamento para fazer esses laudos, por isso que o IBAMA barra, né? Isso, mas aí é o empreendedor que tem que fazer, tá? Quem quer fazer o licenciamento tem que contratar gente séria que faça um estudo, tá? Não é porque eu falo, eu quero empreender, eu quero produzir riqueza, eu quero gerar emprego, tá? Mas tudo bem, isso é importante para a sociedade, mas para você fazer esse seu empreendimento, você vai trazer mais prejuízo para a sociedade do que aquilo que você está dizendo que vai gerar de efeito positivo. Para quem vai dizer isso? Não é ele que vai dizer, não é o empreendedor que vai dizer. É o poder público que tem que falar em nome da sociedade. E não dá para você tirar esse papel do poder público. No Rio de Janeiro, a gente hoje sofre com esse papel, principalmente naquela região da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, onde o mercado imobiliário tomou conta e hoje o garrafamento é 1 hora, 2 horas. Você ir de um bairro ao outro que você levava 20 minutos. Para atender interesses, né, e liberar geral, para entender interesses da especulação imobiliária, tá? Então esse tipo de coisa é que a gente não pode acabar, entendeu? Eu digo mais uma vez, está destruindo o processo de licenciamento. É como se a gente voltasse no tempo antes de ter licenciamento, e aí a gente tem na memória o Vale da Morte, que era Cubatão, ou aquelas indústrias nas cidades com as chaminés, a poluição, com problemas respiratórios para a população, enfim. Ou, se as pessoas querem uma coisa mais presente, é você ter uma liberação facilitada como Mariana e Brumadinho, que isso está na memória das pessoas. Só para ter uma ideia, você está pegando toda a cadeia produtiva da agropecuária, não importa qual que é o empreendimento, tá? Isentando de quem não tem necessidade de licenciamento ambiental. E no ano da COP, né, que teríamos que dar o exemplo, né? Ruim para o Brasil, porque o Brasil precisa ser reconhecido pelo papel que ele tem hoje como presidente, né, da Conferência do Clima, vai receber a conferência em Belém, né, no segundo semestre, e portanto o Brasil tem uma responsabilidade muito grande de mobilizar e de convocar todos os outros líderes mundiais para fazer muito mais do que o mundo está fazendo para enfrentar a crise climática. Porque a crise climática, o aquecimento global, está provocando esses desastres que a gente está acompanhando agora, mesmo quase 100 mortes nos Estados Unidos, no Texas. Mas a gente assistiu isso no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia, enfim. E aí o mundo todo precisa fazer mais. E o Brasil é que está presidindo, é o Brasil que está coordenando esse processo agora. Não dá para a gente dar um mau exemplo, porque como é que a gente vai chamar a responsabilidade dos outros líderes mundiais se aqui a gente aprovar um projeto que representa retrocesso ambiental? Para finalizar, se você vai seguir, como que faz esse equilíbrio para não atrapalhar o progresso e ao mesmo tempo se manter dentro dos padrões internacionais do meio ambiente? Como que equaliza isso? Qual é a melhor maneira de se equalizar? Também não podemos deixar de crescer economicamente. E existem, por exemplo, a questão do crédito de carbono, que são compensações. Você acha que o caminho é esse, através das compensações? Primeiro é importante a gente colocar para todo mundo um dado que a ministra Marina Silva nos trouxe na última vez que ela esteve aqui na Câmara. Nesses 2 anos aí, o Brasil diminuiu quase 50% o desmatamento. E a principal causa do desmatamento no Brasil é o uso do solo, portanto, está relacionado com a agropecuária. E neste mesmo período, a agropecuária cresceu 15%. Diminuiu o desmatamento e cresceu a produtividade, tá? Só estou falando assim, então é só para dizer isso. A outra coisa, que é aquilo que o próprio presidente Lula trabalha muito, e a principal agenda que a gente tem hoje, inclusive é no Ministério da Fazenda, que é a agenda da transformação ecológica.
O Brasil, diferente de muitos países do mundo, tem um potencial muito grande pela qualidade do seu solo, pela extensão, por ter sol o ano inteiro, por ter vento, por ter hidrelétrica, por ter possibilidade de fazer a transição energética, produzir energia renovável, tá? Estou falando assim, esta agenda, a agenda ambiental de enfrentamento da crise climática, é uma agenda de oportunidade para o Brasil. O Brasil vai poder exportar energia limpa, energia renovável, tá? Como também produzir produtos, eu estou falando de todas as cadeias produtivas, tá? Com base no uso de energia renovável. Então eu estou falando assim, do ponto de vista estratégico, é esse o caminho, que não é o que diz essa legislação, tá? Que não é, então isso aí vai na contramão, tá? Então, né? Para a gente conquistar novos mercados, cada vez mais vai ser exigido de que respeite o meio ambiente, tá? O mundo todo está pedindo isso, tá? E o Brasil está não são todos os países que têm as mesmas condições que tem o Brasil. Portanto, é isso que eu estou falando. Nós temos possibilidade. Por isso que a gente celebra aqui de projetos que foram aprovados aqui, projetos dos bioinsumos, que é para substituir, né, os fertilizantes químicos, substituir os agrotóxicos, o projeto do próprio carbono, porque pela quantidade de floresta que tem, mesmo daquilo que o Brasil está se propondo a recuperar, então a gente tem como vender crédito de carbono para o tipo de atividade, e nem todos os países vão conseguir cumprir com as suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Agora, aprovar esse projeto, nós vamos aumentar o desmatamento. Então a gente perde, por exemplo, a possibilidade de vender crédito de carbono. A gente perde a possibilidade de vender produtos da agropecuária que é produzido de forma justa, sustentável, né, para poder ter mercados. Então, estou falando, é a contramão do que está sendo votado aqui. E a principal responsabilidade disso aí, evidentemente, é a coordenação da Frente Parlamentar da Agropecuária, que não vê nessa perspectiva, não consegue olhar para frente e ter uma visão ideológica desse momento, e também de setores da Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura e mesmo também de determinados fundos de investimento, estou falando do sistema financeiro. Então, eles precisavam pôr na mão na consciência e olhar para o país e não olhar a curto prazo naquilo que pode fazer, de querer produzir riqueza com maior velocidade, sem se importar, né, estrategicamente se o próprio negócio possa perder, entendeu, a capacidade de sustentabilidade com o tempo. Tá? Eu sou Nilton Tato, um dos deputados mais qualificados na questão ambiental, direto da Câmara, Última Hora, notícia levada a sério.